Pessoal, vamos voltar a falar sobre a liberação do X. Tem umas informações aqui no nosso site que são importantes para a gente manter aqui esse assunto. A Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, ainda não recebeu a notificação. O desbloqueio não ocorre de forma automática e precisa da confirmação à Anatel para dar andamento ao processo. Bom, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, emitiu uma nota em que afirma que a decisão do X de pagar multas pendentes e se adequar à legislação brasileira é uma vitória para o país. Ele diz, abre aspas, mostramos ao mundo que aqui as leis devem ser respeitadas, seja por quem for, fecha aspas, declaração do ministro. Vamos receber Carlos Afonso, colunista do UOL, está aqui conosco. Afonso, boa tarde, aliás, já boa noite, né? 6h06 agora. Me diga, quais então são os próximos passos para o X efetivamente ser acessado aqui de volta no Brasil? Tá fechado, José Carlos. desfaz... Abriu, desculpe. Boa noite. Sim, os próximos passos são justamente os procedimentos de desfazer o bloqueio que foi efetuado da plataforma. E, como você muito bem colocou, isso não acontece da noite para o dia. Assim como a gente teve no bloqueio, é importante entender que a Anatel receberá a decisão do Supremo Tribunal Federal. Uma vez notificada a decisão do Supremo, a Anatel precisa comunicar a todas as operadoras, e aqui a gente fala de milhares de operadoras, que vão efetuar o desbloqueio dessa aplicação. Então, assim como aconteceu no bloqueio, em que a gente teve ali a comunidade do Twitter muito ansiosa para que na virada da chave, da meia-noite de um dia para o outro, a plataforma, enfim, desaparecesse num efeito meio, enfim, a meia-noite levaria sua alma. Não é assim que acontece no bloqueio, também não é assim que vai acontecer no desbloqueio. Então, a gente pode esperar que, uma vez o Supremo tendo dada essa decisão, é muito provável que, ao longo dessa semana, as pessoas possam voltar a ter acesso ao X na velocidade em que as suas respectivas operadoras forem efetuando esse desbloqueio. Então, acho que essa é a nossa visão aqui para os próximos dias. Tem pergunta, Cocho? Não, Deixa eu perguntar então pro Carlos Afonso, como é que você acompanhou, Afonso, essa novela, né, envolvendo o bloqueio, depois digamos assim, a birra do Elon Musk, né, e depois ele recuando e tendo que arcar com as determinações da lei brasileira? Olha, Diego, ainda é um pouco cedo da gente começar a fazer a nossa retrospectiva 2024, porque no campo da tecnologia a gente sabe que toda nova manhã é uma nova oportunidade de que a gente tenha, enfim, situações polêmicas e situações que vão acabar ocupando o noticiário de maneira importante. Mas acho que, sem dúvida, a discussão entre o Elon Musk e o ministro Moraes e a recusa do Musk de cumprir as decisões brasileiras é uma das principais pautas do nosso noticiário sobre tecnologia ao longo desse ano. E eu digo sobre tecnologia com todo cuidado, porque a gente sabe que cada vez mais as discussões sobre tecnologia são também discussões sobre política, sobre sociedade, sobre economia. A gente não vive mais aqueles tempos em que a gente poderia separar as discussões de tecnologia num caderno específico de informática, né? Hoje, falar de tecnologia é falar de tudo, né? Falar de tudo que nos interessa e que impacta a nossa rotina, que impacta o nosso dia a dia e que mexe com os interesses públicos e privados. Então, de certa maneira, eu acho que a gente tem que olhar no retrovisor. Esse retrovisor nos leva pelo menos até abril desse ano, que é o começo das rusgas entre Musk e ministro Moraes, começaram em abril, e levou a uma movimentação de encaminhar as decisões que até então estavam em sigilo, né, em segredo de justiça, ao Congresso norte-americano, que fez audiências sobre o assunto, toda a mobilização que o Musk fez nas redes sociais com relação ao tema, até chegarmos à ordem de bloqueio e, de certa maneira, uma situação que a gente vê hoje em que Musk, enfim, de certa maneira, desiste de continuar essa movimentação política dele e paga as multas e, de certa maneira, também bloqueia as contas que haviam sido ordenadas. Agora, Diego,
Acho que a gente acompanhou nesses meses todo esse debate com muita apreensão e com, de certa maneira, aquela ansiedade que um assunto que é novo, que é inédito, se colocou para a gente. É importante dizer isso. Nenhum país passou pelo que o Brasil passou. O Brasil passou por um 8 de janeiro, que é muito diferente do 6 de janeiro dos Estados Unidos, com consequências muito diferentes, a começar pelo atual estado inelegível do presidente Bolsonaro e as prisões que foram ali realizadas por conta do 8 de janeiro. Então, existe uma reação político-jurídica ao 8 de janeiro e a toda a mobilização que se deu após as eleições, que torna a situação do Brasil única, mas além disso, nenhum país teve até então o dono de uma rede social de maneira muito direta, se tornando um agente político na discussão política local, na discussão política doméstica, e inclusive escolhendo adversários, alçando apoiadores a uma nova posição. Então, acho que o que o Musk ensaiou com o Brasil é algo que todos os países estão de olho e que, de certa maneira, ali se procurou testar as águas sobre o que aconteceria com um uso político claro, escancarado das redes sociais, e o Brasil deu uma resposta. Foi uma resposta dura, foi uma resposta drástica, não tenho a menor dúvida, e eu aqui fico preocupado juridicamente, só para concluir, o quanto essa solução do bloqueio ela pode acabar não inspirando os magistrados em decisões monocráticas, ou seja, em decisões ali, em primeira instância, para uma situação de não cumprimento de uma ordem judicial, às vezes por razões técnicas, o quanto o bloqueio do X, de certa maneira, não pode trivializar uma medida que deveria ser drástica, única, para casos muito excepcionais. Mas, enfim, você me perguntou sobre o passado, Diego, e eu acabei embarcando na pergunta um olhar sobre o futuro. Isso não estava encomendado, não. Não, mas Não, fica à vontade. Mas diga aí. o que muita gente está se fazendo é como é que o X vai conseguir moderar as bilhões de mensagens que entram toda hora lá. Né? Que ele desmontou toda a estrutura no Brasil, demitiu todo mundo, não tinha representante, acabou. Como é que vai fazer isso? É possível, explica para o leigo aqui, tecnicamente é possível moderar bilhões e bilhões e bilhões de mensagens todo dia? Como é que é feito isso? Precisa de muita gente, precisa de muito robô. Como é que é feito isso? Precisa de robô e precisa de gente. E além de robô e de gente, precisa também de vontade. E acho que talvez você tenha os robôs, ah, talvez você tenha algumas pessoas, embora é bom dizer, depois da compra do Twitter pelo Elon Musk, o departamento de Trust and Safety, né, de moderação de conteúdo, por assim dizer, foi bastante reduzido, até pelo fato do próprio Elon Musk ser um descrente sobre o papel dessas equipes na contenção de conteúdo tóxico, de conteúdo danoso na plataforma, coisas que o Elon Musk associa, ao meu ver, erroneamente, com atividade de censura. Mas eu estou colocando robôs e pessoas lado a lado com uma questão de vontade, porque eu acho que a vontade, no final das contas, pode ser a porta de entrada de uma segunda temporada desse caso envolvendo o Twitter no Brasil. De certa forma, o X, né, enfim, no Brasil. Porque o Twitter, ou o X, né, volta agora ao Brasil com uma situação que é muito peculiar. Sim, é verdade, as multas foram pagas. Sim, é verdade, as contas foram removidas. E sim, é verdade que a representante legal foi indicada. Então, isso gera as condições da empresa voltar a operar no Brasil. Mas vale lembrar que uma empresa do tamanho do X demanda um contato permanente com as autoridades, demanda reuniões no TSE, demanda um contato que não é um contato simplesmente de alguém que viabiliza uma aplicação que seja baixada no Brasil e ponto final. Então, me preocupa os próximos passos. Acho que pergunta que você me faz sobre moderação de conteúdo. Moderação de conteúdo é algo que pode acontecer remotamente. Então, de certa maneira, você pode ter uma decisão judicial no Brasil que vai demandar a remoção de um conteúdo
ou de uma conta, a X Brasil, e a X Brasil comunica a X Corp, e a X Corp tira isso do ar com a velocidade que o tribunal pode ordenar. Isso pode ser feito, e isso vinha sendo feito até então. Mas eu acho que essa discussão, ela corre em paralelo com outras duas discussões, que são, e aquilo que tudo que não for ordenado por uma decisão judicial? Porque uma rede social pode retirar conteúdos do ar que sejam conteúdos danosos, conteúdos tóxicos, conteúdos que causem danos como um todo, e essa rede social em especial já pareceu ser pouco disposta a fazer essa atividade de moderação de conteúdo, e isso não parece que vai mudar por conta dela voltar a operar no Brasil. Então, de certa maneira, existe aqui todo o encaminhamento para que esses problemas se repitam. Assim como o X não tirou do ar conteúdos que expunham o nome, endereço, dados de delegados que atuaram em casos envolvendo aqui o cumprimento de ordens dadas pelo ministro Moraes, acho que a gente pode ver situações como essa aparecendo de novo na plataforma e, de novo, a plataforma falhando em remover esses conteúdos. Então, a gente pode ter uma reprise aqui desses problemas, em que não basta inteligência artificial na moderação de conteúdo e não basta ter gente olhando para esse tema se não tiver vontade para remover esses conteúdos. E aí, um outro assunto que eu acho que corre em paralelo é isso que eu estava falando sobre reuniões com autoridades, o contato com as autoridades. O X não é um aplicativo de uma startup que começou agora no Brasil. Eu, particularmente, olho para o tema da necessidade de ter uma representação legal no Brasil e me preocupa que esse assunto seja levado a ferro e a fogo, porque se for assim, a gente tem que bloquear metade dos aplicativos que são oferecidos na App Store e na Play Store para o Brasil. São aplicativos que as pessoas vão baixar e vão usar, e grande parte das vezes fica por isso mesmo. Mas esse não é o caso do X. O X não pode se valer desse beneplácito de imaginar que é apenas um aplicativo de uma startup que está começando agora. É uma empresa, enfim, de capital importante, com uma participação, um número de usuários muito expressivo. O Brasil figura entre ali, o top 5 do mercado de usuários para a plataforma. Então, a minha preocupação para o futuro é que essa representação legal que hoje nós temos, ela seja insuficiente para atender às demandas que as autoridades brasileiras vão exigir dessa plataforma no futuro. E aí a gente comece, como estou falando aqui, uma segunda temporada desse assunto com Elon Musk voltando à carga. Para a gente encerrar aqui, Carlos, são mais de 20 mil provedores de internet no Brasil, segundo o Ministério das Comunicações. Por isso demanda um tempo, né, para o desbloqueio ser completo. Sim, e Diego, é importante lembrar, a questão não é apenas de número, mas é também de complexidade, de tamanho, de maneira de operar de cada uma dessas empresas. Então, as empresas maiores terão mais velocidade para atendimento da ordem de desbloqueio. Empresas que são mais locais, menores, enfim, podem ter ali um acesso a esse tipo de serviço que não seja tão facilitado quanto empresas grandes, e isso vai fazer com que esse desbloqueio ainda leve um tempinho. Mas é provável que aqueles que são os usuários das grandes operadoras tenham esse desbloqueio assim que a Anatel ordenar às operadoras que assim o façam.